hora a gente vai falar com o Dr. Ricardo Frota. Ele é médico, especialista em comportamento humano, é também palestrante, coach, fala conosco sobre como a crise política pode afetar a mente. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline, tudo bem? Prazer recebê-la aqui, viu? Prazer é meu. Eu tô te esperando lá nas nossas redes sociais, facebook.com/Jaqueline Stefano. Vai lá em box, deixa sua pergunta e também pode ligar, 0 operadora 11 3337 5886. Doutor, eu queria começar entendendo qual que é a relação com não só, a gente vai falar especificamente a política, mas aquilo que acontece ao nosso redor, influencia a nossa mente? Sim, na verdade é justamente o contrário, é justamente a nossa mente que influencia o que está ao nosso redor, né? Todas as ações, toda a realidade que criamos na nossa vida, nada mais é que uma criação da nossa mente. A forma como a gente pensa, ela corresponde diretamente, ela responde diretamente às nossas emoções, os sentimentos. É tudo que a gente sente e se emociona de acordo com o que a gente pensa. E isso se reflete nas nossas atitudes. A forma como a gente lida com determinada situação, adversidade, problema ou solução, enfim, o nosso dia a dia, está justamente ligado a esse pensamento. É a forma como a gente age, é a forma como os resultados acontecem em nossa vida. Quando a gente fala, a gente vive uma crise política que tem refletido muito na questão econômica do país e na questão econômica de muita gente. A pergunta que eu queria te fazer é a forma como eu reajo a respeito do que está acontecendo. Certo. Pode fazer com que eu consiga mais rápido me recolocar no mercado de trabalho, ou demore mais para isso, entre depressão, estresse, fique doente, tem relação? Sim, muita relação. Porque devemos ter essa consciência justamente isso. Toda crise é uma oportunidade de a gente melhorar, de a gente evoluir de alguma forma. Mas, de certa forma, dá essa impressão, impacta negativamente na mente da pessoa, que a crise é uma oportunidade de escassez. Na verdade, é um momento de escassez, um momento em que tudo está faltando. E na verdade, isso provoca um impacto negativo na mente das pessoas. Então, ao invés delas simplesmente buscarem uma solução, buscarem alternativas para saírem da crise, elas pensam demais na crise e nas consequências negativas que a crise tem. Então, de certa forma, a forma como ela pensa sempre em um momento de escassez, em que tudo falta. Então, consequentemente, acaba isso se transformando na realidade em que ela cria dentro da vida dela. Doutor, quando a gente pega alguns países que estão com uma crise infinitamente maior do que a nossa, vou dar aqui o exemplo da Venezuela, hoje a gente passou uma matéria sobre a escassez até mesmo de remédios. Não bastasse o problema político, a falta de alimentos, a questão com relação à internet, agora problemas com relação ao alcance de remédios. A minha pergunta é, quando a situação fica crítica desse jeito, ainda assim a mente pode mudar a realidade? Perfeitamente. Como eu disse, esses pensamentos que temos são influenciados por sistema de crenças. Muitas crenças são habituadas em a pessoa pensar que algo de ruim pode acontecer e aí começa a gerar toda essa escassez em torno de tudo isso. Isso reflete na política porque a política nada mais é que uma briga de egos. Eu tenho que ter razão sobre você, sobre algum motivo. Então, ao invés de políticos, até mesmo a população em geral, buscar alternativas que visem um bem-estar coletivo, em que eu vou fazer algo que possa ajudar a todos, já faz justamente aquele mecanismo de fuga, que às vezes é um mecanismo na própria mente, de eu me refugiar em algo que possa me favorecer. Isso independente se isso vai prejudicar ou não alguém, às vezes eu vou me defender. E é isso que acontece na política. Ao invés de procurar uma solução que realmente solucione os problemas do país, da própria população, eles muitas vezes procuram se defender, em que eu estou certo e você está errado, e isso causa conflito. Porque entre um está certo e o outro está errado, existem opiniões e formas diferentes de pensar. E dessa forma surgem os conflitos. Eu vou te perguntar, lógico, que ainda hoje o que fazer para mudar a realidade, mas antes eu tenho alguns tópicos que são importantes. Interessante, o senhor falou sobre as crenças. Esses dias conversando com a minha coach, ela fez um exercício comigo e ela me demonstrou claramente uma crença minha. Ela falou, olha que interessante, você fala assim das crianças, como você acredita, como você confia, você tem certeza de algumas coisas. Ela falou, isso é uma crença que você demonstra aqui nesse exercício. Eu fiquei pensando a respeito disso e percebendo que quando eu falo a respeito, eu costumo falar sobre caixas, que nós temos algumas caixas e ali tudo que acontece a gente coloca dentro daquela caixa, sobre aquilo que a gente acredita que é verdade, sobre aquilo que a gente acredita que deve acontecer. A gente tem que tomar cuidado com isso, não tem, doutor? Perfeitamente. Porque isso justamente um padrão automático de você responder. É quase um julgamento, né? A gente olha e fala, nossa, se essa pessoa é assim, eu tenho certeza que ela vai lidar desse jeito. Tá errado a gente pensar assim, né? São formas diferentes de pensar. O Brasil é um país tão grande, é uma cultura tão diversificada. Se você pegar em diferentes locais, há diferentes formas de lidar com a mesma situação. Isso não quer dizer que é prejudicial
prejudicial para você ou para mim. São formas diferentes de pensar, mas se o intuito for fazer o bem para o outro, o resultado vai ser o mesmo para todo mundo. Então não há essa necessidade de querer se explicar o tempo todo, justificar se estou certo, se está errado. Isso está muito preso a uma forma como muitas vezes nós fomos criados a vida inteira, a repetir aquele hábito, a agir de uma forma automática. O que eu peço a você que está em casa, muitas vezes questionar, será que realmente essa verdade que você acredita que seja verdade é uma verdade ou uma mentira? Isso não vem ao caso. E sim, será que isso está favorecendo você, a sua vida, as pessoas que estão à sua volta? É esse que deve ser o modelo de pensamento. Eu recebi uma mensagem aqui da Adriana falando que no ambiente de trabalho, a Adriana Kátia, obrigada pela sua participação, Adriana. Ela diz, no ambiente de trabalho só se fala em crise. Como fazer para não ser influenciado? Existe alguma técnica para a gente não ficar depressivo? É isso que ela pergunta. Existe com certeza. E é justamente isso, atuar, eu gosto de fazer uma comparação, que fosse um ator no palco. E você está na plateia assistindo aquele espetáculo. Se você atua, no caso, aquele ator é o próprio pensamento. Se você atua junto com ele, você vai acabar interpretando a mesma coisa que ele está fazendo. Mas se você atua como observador dos seus pensamentos, por mais que esses pensamentos venham pensamentos de crise, pensamentos de escassez, pensamentos às vezes de raiva, de ódio, qualquer coisa do tipo, se vem esse pensamento, observa. Não precisa atuar junto com ele. Você vai ver quando você vai praticando essa questão de observação dos seus pensamentos, aqueles pensamentos que não te favorecem, que muitas vezes são aqueles pensamentos que te levam a ficar mais tristes, revoltados, com ódio, ansioso, muitas vezes aquilo não tem nenhuma importância na sua vida, mas você é que dá importância demais àquilo, aquilo acaba se transformando em sua realidade. Então deixa ele passar e com o tempo ele vai sumindo. Chegou uma pergunta aqui pra gente, é da Rosiele Santana, e ela quer saber sobre mutismo seletivo. Se eu não me engano, é alguma coisa do tipo sobre querer ou não querer falar sobre algum assunto. Eu queria entender um pouco mais sobre isso, doutora, então, já que ela faz essa pergunta, um assunto que me causa, por exemplo, medo, estranheza, vão ser demitidos na empresa, algo ruim pode acontecer no país, toco ou não toco nesse assunto? Isso não é, principalmente pelo momento que a gente vive, isso não é legal, porque isso vai gerar mais medo nas pessoas. E muitas vezes não precisa ser o assunto de todas as rodas, não precisa. Eu diria que nem deve, né? Nem deve. Porque isso vai impressionar cada vez mais a sua mente com conteúdo negativo. E aí, a partir do momento que você tanto impacta a sua mente, a sua forma de pensar, o seu sentimento com aquilo, sua mente vai acreditando naquilo. E ela não sabe filtrar o que é não, o que é sim, o que é errado, certo, é verdade ou mentira. Ela simplesmente interpreta porque são os sentimentos que você está enviando automaticamente todos os dias e a sua mente está configurando uma rede neural, que é a forma de um pensamento, e aquilo vai sendo disparado automaticamente. Então a pessoa pensa daquela forma. Então, para a forma ela evitar esse tipo de situação, é justamente ela não dando importância. Rosiele, muito obrigada pela sua pergunta, viu? Doutor, eu queria entender, então, esses movimentos que a gente faz, essas atitudes que a gente tem perante ao que está acontecendo, podem desencadear várias doenças? Aí eu estou perguntando sobre doenças físicas e psicológicas, porque não é difícil a gente ouvir cada vez mais falar de pessoas que estão desenvolvendo ou agorafobia, ou até mesmo pânico, não conseguem mais sair de casa. Pode ter alguma relação? A relação está totalmente ligada. Porque a manifestação de uma doença física nada mais é que um sinal de alerta que o seu corpo avisando que tem algo que não está bem. O que não está bem com você mesmo? Será que as suas próprias crenças estão te sabotando o tempo todo, estão te jogando para baixo, estão fazendo você desacreditar do seu próprio sonho? Porque uma das formas que as pessoas hoje mais têm depressão, ansiedade, justamente é isso. A depressão, as pessoas estão cada vez mais presas no passado e vivem o passado no presente. E são cada vez mais ansiosas porque têm medo do futuro. Porque muitas vezes as pessoas lançam de medo como uma forma de controle da sociedade. Cuidado, tenha medo disso, senão você pode morrer, você pode adoecer, isso pode acontecer de ruim, você pode ficar sem dinheiro. Então é sempre jogando escassez, aquela coisa de sempre algo está faltando, então a pessoa começa a ter uma consciência positiva, ou seja, realmente aquilo acontece. Então a forma de pensar é justamente o contrário. É trazer para a pessoa que ela sim, ela tem toda a capacidade dentro dela de chegar onde ela realmente quiser. E tirar essa realidade de escassez e trazer uma realidade de mais prosperidade, mais abundância para a vida dela. E se tem algo físico no corpo dela, é algo te avisando. Vamos olhar mais para dentro de si mesmo, como está a sua forma de pensar, a sua mente, seus sentimentos correspondem realmente àquilo que faz parte da sua essência, aquela pessoa que realmente, verdadeiramente você é. Você está se respeitando como pessoa,
As suas decisões são tomadas baseadas naquilo que é melhor para você, no que os outros pensam para você. Isso tem que ser muito bem refletido. Agora, doutor, algumas doenças físicas o senhor cita para nós. Eu poderia aqui falar de uma que eu acho que é muito comum, que tem alguma relação, que é a gastrite. Mas existem outras também, doutor? Existem várias. Existem pesquisas que dizem que 70% a 80% de todas as doenças físicas é alguma resposta a alguma condição mental que não está legal. Isso não quer dizer loucura, né? Longe disso, né? As pessoas às vezes associam isso. Mas é que 20% em média são causas externas, vamos dizer assim. Às vezes frio, chuva, bactéria, alguma coisa do tipo, né? Acidente. É que o próprio sistema imunológico responde ao nosso emocional também, muitas vezes, né? Totalmente. Eu gosto de dizer que um corpo que tem uma mente saudável não abriga doenças. Porque ele está de bem consigo mesmo. Nós temos no nosso organismo tudo que a gente precisa para a gente viver bem com a gente mesmo. Seja emocionalmente, mentalmente, psiquicamente e fisicamente também. Porque está tudo ligado. O corpo humano, nós seres humanos, não somos apenas a matéria, um corpo físico. Nós somos um ser integral. A gente se une através do nosso corpo, através da nossa forma de pensar, a nossa mente, a nossa psique, o nosso emocional, que está ligado também à nossa condição espiritual, à fé, àquilo que a gente acredita. Doutor, queria perguntar um pouco sobre desespero. Algumas situações a gente percebe que causam desespero nas pessoas. E a questão financeira é uma delas. E já que a gente está falando sobre a crise política no país, além de medo, além de briga, porque praticamente o país rompeu dois lados, né, há algum tempo. Então, gente de um lado, gente de outro, as pessoas brigam por causa disso, as pessoas discutem, as pessoas se machucam por conta disso. A gente percebe algumas pessoas desesperadas. E, de fato, tem gente que perdeu o emprego e está fazendo conta de como é que vai fazer para comer mês que vem. O desespero pode fazer a gente tomar atitude errada, doutor? Com certeza. A nossa mente, ela só toma ação correta baseada na tranquilidade e na paz interior. Uma mente cheia, perturbada de conflitos, de problemas, de pensamentos negativos, de que algo ruim pode acontecer, gera um caos interno. Isso atrapalha a mente em tomar a decisão mais correta. Então, a questão é para você sair desse ambiente de desespero. O desespero é você sempre imaginar que algo de ruim pode acontecer. Pergunte para si mesmo, será que isso realmente vai acontecer ou será que é um fruto da sua mente? Muitas vezes é o hábito que a pessoa tem de viver no futuro, de imaginar que algo de ruim pode acontecer. Coisa que talvez nunca se concretize, né? Nunca se concretiza. Aí você vai se preocupar tanto por quê? Porque você vai se martirizar, se encher de injúrias psicológicas, se maltratar a sua mente, baseado em uma questão que não tem resposta. E que também pode acontecer. Eu acho interessante, doutor, como às vezes, eu me incluo, como a gente se preocupa com coisas que não dependem da gente, né? Exato. Mas o que fulano vai decidir? Não podemos fazer nada muitas vezes, né? Então, vive um dia de cada vez e deixa o dia de amanhã, né? Eu gosto de falar que é praticar o desapego. Você não pode mudar o seu futuro. O seu futuro depende do seu presente. Como você quer desenhar um futuro na sua vida, sendo que você não está atuando no seu presente, que é o que vai realmente concretizar o seu futuro. Então, as pessoas geralmente imaginam o que será que vai acontecer no futuro. E não tem como nós prevermos o futuro. Desapegue, então, Desapegue, vê você hoje. O que você pode mudar a sua realidade hoje, você pode? Então mude, corra atrás, não espere que nada caia do céu. Mas se hoje as suas preocupações, a sua dívida, o seu problema financeiro não pode ser resolvido hoje, paciência, amanhã é um novo dia. Construa o seu hoje, que você vai abrindo caminhos para resolver as suas questões de hoje. Por mais que às vezes trabalhamos dentro de incertezas, dentro de perguntas que não têm respostas, se a gente não pode dar resposta, não tem como a gente atuar em cima disso. Doutor, aproveitando que o senhor é especialista nessa área de comportamento humano, eu queria entender, observando o comportamento de uma pessoa, a gente é capaz de observar se essa pessoa vai se dar bem ou vai se dar mal em algumas áreas da vida? O comportamento aponta para como vai ser o nosso futuro, então? Com certeza. E as falhas são grandes entraves, vamos dizer assim. Muitas pessoas enxergam as falhas como oportunidade de se lamentar, de se vitimizar, de se entristecer. E são oportunidades de crescimento. Então ela tem que utilizar dessas falhas. Se ela imagina que existem falhas na vida dela que estão se repetindo continuamente, muitas vezes as pessoas querem culpar os outros ou as circunstâncias, que é o que acontece na política. E muitas vezes ela não busca nela mesma, será que o erro não está comigo? Será que eu não estou pensando sempre da mesma forma? Eu não estou agindo sempre da mesma forma? Então, consequentemente, eu estou mesmo naquele mesmo ciclo de repetição, seja de doenças, seja de comportamentos, de brigas, conflitos familiares, de falta de dinheiro, de falta de prosperidade de uma forma em geral.
Não está na hora de pensar e falar assim, o que eu estou fazendo de errado? O que eu posso contribuir para melhorar isso? Mudar o meu movimento, né? Mudar o meu movimento. E aí sim você vai conseguir ver na sua realidade essa transformação acontecendo, um reflexo de a forma como você está se mudando por dentro. facebook.com/Jaqueline Stefano. Vai lá na página e deixa a sua pergunta, tá? Muitas pessoas começam a tentar adicionar no perfil, mas no perfil, infelizmente, eu não consigo mais adicionar vocês, por isso eu fiz a página. Curtindo a página, você vai acompanhar as minhas atualizações e pode ir lá fazer sua pergunta pra gente, tá? A Maria Araújo, Maria, obrigada pela sua participação. Pergunta. Ela me manda um beijo pra você também, linda. Como não trazer pro meu trabalho a crise? Certo. Tem alguma dica pra isso? A melhor dica dentro da crise é não pensar na própria crise. Pense em o que você pode fazer de melhor. Todos os dias, na hora que você acordar, você perguntar assim, o que eu posso fazer de melhor? Dar o meu melhor hoje para mim. Não apenas no trabalho, isso em todas as circunstâncias da vida dela. Se as pessoas estão falando demais sobre crise, viva a sua vida à parte. Não dê tanta razão para o que tantos falam, porque muitas vezes a razão delas não é a mesma razão que você. E pode ser tanto a própria crise política que o país vive, ou uma crise na sua empresa, uma crise no seu grupo. Exato. Qualquer crise. E eu queria te perguntar um pouco sobre as crises familiares e os problemas em casa. Porque quando é no trabalho, você pode fazer aquele movimento de tentar deixar no trabalho que é do trabalho. Algumas pessoas até conseguem fazer isso. Separar. Mas muitas vezes é dentro de casa, é alguém da família que está doente, é como a gente falou, aquele problema financeiro, um casal que está passando por uma dificuldade. Como fazer nesse caso? Certo. Encarar de frente, tomar uma atitude que às vezes a gente protela também, né? O pior, eu digo que um dos piores erros que os seres humanos cometem é a procrastinação. E isso é o que mais faz as pessoas adoecerem, porque elas têm um determinado problema, uma questão com ela ou com alguém na família, ou com ela mesma. Mas muitas vezes, ao invés de encarar o problema de frente, tentar resolver isso de fato e dissolver isso da sua vida, as pessoas elas fogem. Porque é inerente do ser humano, a busca é pelo prazer e pela dor. Normalmente todos queremos sentir prazer, que é o que traz um conforto pra gente. Mas é a dor que faz com que a gente aprenda. Se a gente correr da dor, a gente vai estar correndo correndo de nós mesmos. Porque a gente vai estar fugindo de nós mesmos, fugindo de um sentimento que não escapa da gente. E muitas vezes as pessoas imaginam que só recorrendo a coisas externas, acham que às vezes só medicamentos vai resolver o problema dela. Ou simplesmente comendo, comprando, tantas coisas, né? Exato. Compulsões desenvolvidas. Tem gente que acha que, eu vou mudar de cidade para ver se eu saio desse ambiente e aí vai mudar tudo. A questão está com você. Você pode mudar para onde for, mas se você não mudar você, os seus hábitos, a sua forma de pensar, isso vai acontecer em qualquer lugar que você for. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Foi um prazer recebê-lo aqui. Para finalizar, lógico, eu tenho um pouquinho de tempo, mas eu gostaria que o senhor falasse de um modo geral, pensando na crise política do país. Qual o primeiro passo? O que eu posso fazer para mudar? Vamos nos respeitar a opinião do outro, né? Só porque você tem uma opinião não quer dizer que o outro deva ter a mesma opinião e a mesma forma de enxergar o mesmo ponto de vista que você. Vamos procurar conciliar, aprender a não julgar a opinião dos outros e simplesmente procurar ver que somos diferentes, somos todos diferentes, mas podemos de uma forma conjunta procurar uma solução que agregue e agrade a todo mundo e não que não gere conflitos. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Prazer recebê-lo aqui. Quem quiser entrar em contato tem o facebook.com/rf.ricardofrota e tem também o e-mail contato@ricardofrota.com.br. Mais uma vez, obrigada, doutor. Eu que agradeço. Uma ótima tarde. Para todos. Bom, então, para um break, daqui a pouco eu tô de volta com a Regina Napoli. Não sai daí que eu já volto. Se a batalha tá difícil, tá querendo te vencer, o teu Deus é grande.